A maioria de nós não percebe o quanto a realidade é manipulada a cada instante. Enquanto a nossa atenção está voltada para o visível, as notícias, as distrações do dia a dia, um pequeno grupo opera em silêncio. Um código capaz de moldar o mundo conforme sua vontade. É o mesmo princípio que movimenta bilhões em campanhas políticas e em publicidade. A mesma lei que transforma multidões em rebanhos obedientes sem que a maioria sequer note. Nossas ideias, emoções e até sensações aparentemente inocentes são continuamente decodificadas e manipuladas. A mente é a chave que cria ou destrói a vida e eles conhecem essa chave bem melhor do que nós. Se a sua mente é essa chave, por que fariam tanto esforço para mantê-lo distraído? Porque existe um motivo para essas leis permanecerem ocultas. Se todos soubessem como aplicá-las, o controle que hoje domina a realidade se dissolveria em horas. A cada dia, mais pessoas despertam para essa verdade. Mas cada minuto desperdiçado é um voto silencioso para que a elite conserve seu domínio. Então a pergunta permanece: você seguirá enviando o sinal que alimenta o jogo deles ou assumirá o comando da realidade que deseja viver? A maioria acredita que controla a própria vida, tomando decisões racionais e planejando conforme as circunstâncias. Essa narrativa confortável, trabalhar duro, escolher certo e colher resultados, foi-nos ensinada desde cedo. É a base do bom senso. Mas essa visão, por mais segura que pareça, ignora um fato incômodo. Existem forças invisíveis moldando cada detalhe da sua experiência e elas não respondem à sua agenda. Elas respondem à sua emissão. Não se trata de superstição. Essas forças são reais, mensuráveis e de maneira tão rigorosa quanto a gravidade, operam por leis precisas. À base de tudo, o que existe das partículas mais ínfimas às galáxias mais remotas não é matéria sólida, mas padrões de energia. Esses padrões têm frequências centrais, vibrações, com propriedades físicas concretas que se comportam de modo previsível. A realidade que parece tão sólida e imutável é, na verdade, um emaranhado de frequências sobrepostas, entrelaçadas e em constante interação. Aqueles que compreendem esses padrões aprendem a alterar a estrutura de suas vidas. Aqueles que os ignoram tornam-se prisioneiros de um jogo cujas regras desconhecem. A lei mais fundamental desse jogo é a interferência construtiva. Na física, o fenômeno é simples. Quando duas ondas se encontram com seus picos alinhados, o resultado é uma onda de amplitude maior. Essa é a linguagem das marés, do som e da luz. Surpreendentemente, é também a linguagem da mente. O cérebro, com sua complexa atividade elétrica, emite padrões que interagem com o ambiente. Pensar, sentir e querer não são meros conceitos abstratos, são padrões de energia operando em frequências específicas. Um pensamento de medo vibra em outra frequência do que um pensamento de gratidão. Quando pensamento, emoção e intenção se alinham na mesma harmonia, o efeito não é linear, é exponencial. Pense em dois diapasões idênticos. Ao tocar um, o outro vibra em ressonância sem contato físico. É assim com a sua mente. Essa ressonância é a base do nosso poder criador. O problema é que a maioria não vive intencionalmente. Passamos o dia desencontrados, sintonizados, muitas vezes sem perceber, com as frequências dominantes do ambiente. Conversas repletas de pessimismo, notícias saturadas de medo e espaços carregados de tensão recalibram nossa vibração sem pedir licença. Por isso, determinados grupos na publicidade, na política e na mídia estudam obsessivamente como funcionam as ondas cerebrais e as emoções humanas. Sabem que controlar a frequência é controlar a realidade percebida. E o que diz a ciência moderna sobre isso? Se pensamentos e emoções são frequência, o que acontece quando se encontram? A física oferece uma resposta clara e, de certo modo, inquietante. Um exemplo clássico é o cantor de ópera, que quebra um copo de cristal apenas com a força da voz. Não é mágica, é ressonância. É o princípio da ressonância.
Todo objeto, inclusive um simples copo de vidro, possui uma frequência natural de vibração. Quando um cantor emite uma nota que corresponde exatamente a essa frequência, a energia é amplificada de forma tão intensa que a estrutura não resiste e se despedaça. A voz não destrói o vidro, ela o conduz a um estado de coerência que, ao invés de fortalecer, o leva ao colapso. Agora, transportemos essa mesma lógica para o universo interior. Nossos pensamentos, nossas emoções e a nossa intenção não são peças separadas, mas dimensões de um único processo vibracional. Cada uma delas carrega sua própria frequência, perceptível no corpo como padrões elétricos e magnéticos. O problema é que, na maior parte do tempo, essas frequências raramente atuam em sintonia perfeita. É como tentar executar um acorde em um instrumento totalmente desafinado. O som surge, mas é fraco, dissonante e incapaz de ressoar com força no espaço ao redor. Quando a mente projeta um objetivo, mas as emoções sustentam um estado incompatível com ele, ou quando a intenção, foco silencioso e profundo se dispersa, cria-se uma interferência interna. Esse atrito de frequências consome grande parte da força criativa. É por isso que tantas vezes nos sentimos drenados e sem resultados claros. Estamos produzindo ruído, não um sinal nítido. Assim, nossa própria energia se anula antes de se manifestar. A chave está em compreender que quando pensamento, emoção e intenção entram em harmonia, o reforço gerado não é linear, mas exponencial. Surge uma coerência tão poderosa que mente, coração e vontade passam a vibrar como um único campo. É a diferença entre um feixe de luz disperso, que apenas ilumina levemente o caminho, e um laser concentrado, capaz de cortar metal. Esse alinhamento não só potencializa a clareza das ações, como também faz com que o campo de energia pessoal interaja de maneira muito mais intensa com o ambiente. Essa ideia não é nova. Civilizações antigas já sabiam que a realidade é maleável e que a harmonia interior libera imenso poder criador. A ciência moderna apenas traduz em linguagem técnica aquilo que já era conhecido há séculos. Se hoje a física comprova tais princípios, as tradições espirituais da humanidade há muito reconheciam que a origem da vida e da criação repousa nesse mesmo fundamento. A realidade como um campo energético moldado pela coerência interna. Basta olhar para além dos mitos e metáforas. Na tradição hindu, por exemplo, tudo o que existe no universo é sustentado por uma força vital chamada prana. Esse conceito não era mera crença, mas a base de práticas como a respiração consciente e a yoga, cujo propósito era justamente direcionar e cultivar essa energia. Eles entendiam que a qualidade da experiência de vida dependia diretamente da forma como essa força era conduzida e distribuída. Era uma engenharia vibracional aplicada ao corpo e à mente, utilizando a própria respiração como ferramenta de alinhamento. No Ocidente, essa busca por maestria interior se manifestou de outro modo, na alquimia. Durante séculos, muitos acreditaram que os alquimistas estavam obcecados em transformar chumbo em ouro, mas o verdadeiro objetivo era o magnum opus, a transmutação da alma. O chumbo representava a natureza humana densa, cheia de medos, ignorância e emoções pesadas. O ouro simbolizava a consciência purificada, iluminada e livre. Não era apenas um processo químico, mas espiritual, sustentando a ideia de que a realidade externa refletia a transformação interior. O mesmo princípio aparece também no cristianismo. Em Mateus 17:20, há uma afirmação direta sobre o poder da fé. Jesus diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para lá, e ela se moverá, e nada vos será impossível." Aqui, a fé não é mero sentimento, mas um estado de coerência mental e emocional tão sólido que se manifesta como força transformadora na matéria.
Apesar das diferenças culturais e históricas, todas essas tradições convergem para o mesmo ponto. A realidade externa não está separada do estado interno. O que você vive fora é reflexo daquilo que vibra dentro. Essa é uma afirmação desconfortável para uma mentalidade que prefere separar o observador do observado. No entanto, a física contemporânea confirma que o ato de observar altera o sistema observado e vai além disso. Essa interferência não se restringe ao campo microscópico das partículas em laboratório, mas atua também na escala de nossas escolhas, relacionamentos e circunstâncias diárias. É nesse ponto que a fronteira entre ciência e espiritualidade se desfaz. Os antigos já ensinavam que o universo é um campo de polaridades. Existem padrões que se expandem, fortalecem e nutrem, enquanto outros contraem, drenam e enfraquecem. Essa é a forma mais simples de algo que se manifesta de maneira complexa dentro de cada um de nós todos os dias. Um pensamento de ressentimento, por exemplo, vibra em uma frequência completamente distinta de um pensamento de gratidão. Essa diferença não é uma questão moral, mas um efeito mensurável no corpo e no ambiente. É aqui que entra o conceito de interferência destrutiva atuando em nosso interior. Na física, interferência destrutiva ocorre quando duas ondas de mesma frequência, mas em fases opostas, se encontram e se anulam. O mesmo acontece no campo mental. A dissonância surge quando a intenção consciente, aquilo que você deseja ou afirma verbalmente, é sabotada por emoções e crenças contrárias. É como tentar transmitir um sinal de rádio em uma frequência e, ao mesmo tempo, emitir outro sinal em oposição. O resultado é um ruído distorcido, sem clareza. Essa é a raiz daquela sensação frustrante de girar em círculo, de se esforçar intensamente e alcançar pouco progresso. Sua energia criativa não está ausente, nem enfraquecida, ela apenas está sendo neutralizada. Você pode, por exemplo, querer prosperidade, mas passar os dias mergulhado em preocupações financeiras. Pode desejar relacionamentos saudáveis, mas ainda nutrir ressentimentos de antigas feridas. Esses conflitos de frequência não apenas atrasam seus resultados, como também reforçam justamente os padrões que você gostaria de dissolver. É duro reconhecer isso, eu sei, mas algumas verdades precisam ser ditas para o nosso próprio crescimento. A boa notícia é que a própria mecânica quântica nos mostra uma saída. A frequência de um sistema pode ser transformada. O segredo não é tentar consertar o mundo externo, mas mudar seu estado interno. É um trabalho de engenharia vibracional pessoal. Você substitui deliberadamente um padrão de pensamento por outro de frequência oposta. Assim, trocar imagens internas de fracasso por imagens vivas de conquista é o primeiro passo para reorganizar sua realidade. Essa mudança desloca o foco do externo para o interno. Não estou dizendo que o mundo ao redor seja irrelevante, mas ele é, em grande parte, um reflexo condicionado do que ocorre em seu campo interior. Sua percepção de uma situação e a emoção que você escolhe como resposta definem a frequência que você emite. Essa escolha, quase sempre inconsciente, é a verdadeira alavanca que estrutura a sua realidade. A coerência interna deixa de ser apenas uma ideia abstrata quando percebemos como nossa interpretação molda a experiência que vivemos. A sequência é sempre a mesma. Um evento ocorre, a mente interpreta, e dessa interpretação nasce a resposta emocional e comportamental. É nesse instante, quase invisível, que a frequência é definida. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas sair dela com estados internos completamente diferentes. O evento é o mesmo, a lente de percepção não é, e essa dinâmica não é acaso. A física quântica já nos mostrou que o simples ato de observar um sistema no nível subatômico altera o seu comportamento. Do mesmo modo, o seu ato de perceber funciona como um sintonizador de rádio, ajustando a realidade à frequência que você escolhe sustentar. Ajustar-se é decidir em qual faixa vibracional deseja operar. Uma leitura negativa de uma situação, por exemplo,
desencadeia estados de contração, medo e ressentimento. Esses estados não apenas limitam sua capacidade de agir, como também atraem padrões compatíveis. Já uma leitura construtiva, mesmo diante de um desafio, ativa estados de expansão, foco, coragem e criatividade, favorecendo ações mais eficientes e abrindo novas possibilidades. Essa escolha não é um otimismo ingênuo, mas um ajuste consciente de frequência, como mudar de estação para captar um sinal mais nítido. O grande desafio é que, para a maioria de nós, esse ajuste não é feito deliberadamente, mas determinado por padrões automáticos moldados por experiências passadas ou pelo ambiente. Notícias carregadas de emoção, conversas cheias de queixas e estímulos visuais e sonoros cuidadosamente projetados funcionam como programação de frequência. E se essa programação não fosse apenas acidental? Não podemos ignorar o papel da indústria da atenção nessa dinâmica. O que parece simples entretenimento, publicidade ou informação, muitas vezes é um mecanismo de sincronização coletiva. Anunciantes e estrategistas não vendem apenas produtos. Exploram a arquitetura emocional humana para induzir estados coletivos. Eles sabem que cores, ritmos, enquadramentos e narrativas repetidas são calibrados para provocar respostas específicas. O que se comercializa, portanto, não é apenas um objeto, mas um sentimento. Um público mantido em ansiedade constante, por exemplo, toma decisões mais rápidas, menos críticas e busca alívio em produtos ou líderes previamente preparados para atender essa demanda. O efeito é profundo. Quando um estado se repete de forma consistente, a frequência correspondente se torna predominante no coletivo, abafando outras possibilidades, como um coro que silencia melodias alternativas. Nesse contexto, a passividade é sua maior vulnerabilidade. Consumir estímulos sem filtragem significa adotar estados emocionais que não foram escolhidos conscientemente. E como cada estado interno é uma emissão de frequência, essa adoção passiva o integra a uma vibração coletiva que pode estar completamente desalinhada com seus objetivos pessoais. Eis o uso prático de uma lei universal por aqueles que a conhecem. O verdadeiro perigo está na sua falta de vigilância. Permitir que o ambiente dite seu estado de consciência é abrir mão do seu papel de co-criador. Quando isso ocorre, sua energia mais valiosa se transforma em combustível para o jogo de outra pessoa. Mas e quando você decide retomar a soberania sobre sua própria vontade? A contrapartida da vulnerabilidade da passividade é justamente essa soberania. Não se trata de repetir frases positivas esperando que algo mude, mas de um ajuste consciente e sustentado do seu estado interno, um ato deliberado de engenharia vibracional pessoal. É a escolha de assumir e sustentar de forma persistente um estado de consciência desejado, mesmo que a realidade externa ainda não o reflita. A diferença está entre desejar algo para o futuro e decidir que, a partir de agora, você já opera a partir da realidade que busca, tornando-se aquilo que aspira a ser. Esse processo é o que abre o acesso a estados mais elevados de consciência. Contudo, exige mais do que boas intenções. A emoção é o combustível que fixa a intenção na realidade e a âncora no corpo. Sem emoção, a imagem mental é apenas um rascunho sem força. É por isso que ideias desprovidas de sentimento raramente se transformam em ação ou resultados. A própria palavra emoção, derivada do latim emovere, significa mover ou colocar em movimento. É essa energia em movimento que sinaliza ao corpo e ao universo que sua intenção é relevante o suficiente para se manifestar no plano físico, funcionando como elo entre o mundo interior e o exterior. Do ponto de vista fisiológico, o corpo não distingue o que você imagina daquilo que vive. Cada emoção altera sua química interna e, com ela, a assinatura eletromagnética das células, redefinindo seu estado de ser. Estados prolongados de gratidão,
coerência e entusiasmo, por exemplo, geram padrões que favorecem a regeneração celular, a clareza mental e a resiliência. Já estados crônicos de frustração ou raiva criam padrões incoerentes que afetam desde o sistema imunológico até a capacidade de tomar decisões. O corpo humano, com seus trilhões de células, é o primeiro e mais imediato campo de manifestação, onde cada emoção escolhida é um voto silencioso, determinando sua saúde e sua frequência. Viver como se seu desejo já estivesse realizado não é ilusão ou auto-engano, mas um ajuste deliberado do estado interno para corresponder à frequência do resultado que se busca. Quando essa condição é sustentada, as mudanças começam a se manifestar, não por acaso, mas por ressonância. Pessoas, circunstâncias e oportunidades compatíveis com o campo criado são atraídas naturalmente, porque seu estado interior já não está em conflito com o que você declara querer. O erro comum é esperar por sinais externos para então mudar internamente, atitude que apenas perpetua a frequência da falta e prolonga a realidade indesejada. Quando você domina essa prática e sustenta sua frequência, não está apenas transformando sua realidade, está, na verdade, atravessando para uma dimensão mais elevada. É um plano de existência em que as leis do medo e da escassez já não exercem o mesmo domínio sobre você e onde aquilo que você emite se manifesta com clareza e rapidez antes inimagináveis. A verdadeira soberania nasce da habilidade de escolher o que sentir e sustentar essa escolha, independentemente do que o mundo ao redor lhe apresente. Naturalmente, não é uma tarefa simples, mas é a única que de fato importa. Afinal, se um único ser humano, com vontade alinhada e emoções coerentes, pode transformar profundamente o ambiente em que está inserido, o que ocorreria se esse mesmo princípio fosse levado ao nível da intenção coletiva? Imagine milhões de pessoas vibrando de forma consciente e coordenada, na mesma frequência de paz, abundância e renovação. Quando a coerência ultrapassa o âmbito individual e se torna um fenômeno compartilhado, sua potência não apenas soma, ela se multiplica. É a mesma lei da física que permite que uma nota vocal quebre um cristal. Agora visualize um coro harmonizado, centenas de vozes cantando em uníssono. O impacto não está apenas no volume, mas no campo de ressonância criado, capaz de ser sentido fisicamente. Ondas sonoras coerentes amplificam-se exponencialmente, preenchendo todo o espaço com sua vibração. O poder desse coro não está na força de cada voz isolada, mas na precisão de sua afinada. O mesmo se aplica à consciência. Mesmo pequenos grupos, quando alinhados em uma intenção clara, podem gerar campos de influência incomparavelmente maiores do que a soma de seus indivíduos. A história humana oferece inúmeros exemplos disso. Grandes movimentos sociais, avanços científicos, quedas de regimes, todos foram precedidos por uma mudança quase invisível no clima mental e emocional coletivo. Uma ideia radical, antes marginal, ao ser nutrida por um grupo coeso, transforma-se em força irresistível. Eis a diferença entre uma massa dispersa, movida pelo acaso, e um grupo focado capaz de alterar o rumo do mundo. A multidão produz ruído e caos, mas o grupo alinhado torna-se um emissor de frequência poderosa. Assim, a intenção coletiva deixa de ser uma abstração e revela-se como força prática, capaz de moldar o destino de sociedades inteiras. Essa lei nos lembra que o campo da realidade em que vivemos é uma construção conjunta, moldada a cada instante por todos nós. Ignorar esse processo não o impede de atuar sobre você. Sua participação é inevitável. A única decisão real é escolher qual frequência alimentar. A inércia, o estado de ausência de esforço e propósito, não o exime da participação. Ao contrário, o torna um colaborador silencioso da frequência dominante do ambiente. Nesse jogo, não existe neutralidade. Cada pensamento,
Cada emoção, cada intenção é um voto sutil na realidade que você deseja ver manifestada. Quando você se deixa imergir em notícias que alimentam medo e ansiedade, vota pela manutenção desses estados. Quando participa de conversas cheias de queixas e ressentimentos, acrescenta sua energia à frequência da insatisfação. A sua contribuição para o campo coletivo é inevitável. Você está emitindo sinais constantemente, e esses sinais ressoam com o mundo ao redor. A passividade não o torna invisível, apenas o transforma em peça no tabuleiro de outra pessoa, energia a serviço de agendas que não são suas. A escolha real, portanto, não é se você vai contribuir, mas o que vai oferecer ao campo. Seu poder está em perceber que, a cada momento, tem a chance de votar por uma realidade diferente. Em vez de reagir automaticamente às circunstâncias externas, pode responder a partir de um estado de coerência interna. E quando faz isso, sua energia deixa de se dissipar. Ela se soma às de outros, gerando um campo de influência que não pode ser ignorado, porque no fim, não existe estado neutro. A ausência de uma escolha consciente já é em si uma escolha, e o silêncio, o voto de uma única pessoa, quando multiplicado por bilhões, cria o mundo em que todos nós vivemos. A questão então não é mais o que posso fazer, mas sim onde estou. Estou direcionando minha energia. Então, novamente, o que a ciência, a sabedoria antiga e sua própria, a experiência, demonstra que a realidade não é um lugar fixo onde as coisas simplesmente acontecem. É um campo dinâmico e maleável que responde à frequência que você emite. A passividade é o único estado que mantém circunstâncias em um ciclo de repetição. E a única maneira de quebrar esse ciclo é transcender o papel de observador passivo e se tornar um co-criador consciente da sua realidade. Para fazer isso, requer mais do que apenas entender a teoria. É necessário praticar até que a coerência interna se torne seu estado padrão. Você deve recalibrar seu sistema interno para que ele opere em uma nova frequência. Você pode começar com a prática da coerência interna agora mesmo. É uma ferramenta simples e direta projetada para ajudá-lo a alinhar seu pensamento, emoção e intenção para sustentar a frequência do seu objetivo. Comece reservando apenas 5 minutos. Sente-se em um lugar tranquilo, e feche os olhos. Concentre-se na sua respiração por alguns momentos, apenas para se acalmar a mente. Então, visualize-se claramente, experimentando o que você realmente deseja. Não pense apenas nisso, sinta. Conecte-se com a emoção de ter aquele desejo já realizado, o sentimento de gratidão, de alegria, de alívio. Permanecer nesse estado, sabendo que esse simples ato de alinhamento é sua chance de finalmente assumir o controle total. E se você sentir-se preso num ciclo de repetição, de ver o mundo como algo imutável lugar e sentindo-se à mercê das circunstâncias, saiba que isso não precisa ser sua realidade. Esta jornada que percorremos não é sobre o que está lá fora, mas sobre o que está dentro de você. Trata-se de resgatar um poder que você sempre teve, mas foram condicionados a ignorar. Sua transformação não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre revelar a frequência autêntica do seu ser que foi abafada pelo ruído externo. A realidade até agora pode ter sido um reflexo fiel da frequência que você inconscientemente sustentou. Mas o que acontece a partir de hoje é uma escolha sua. Você pode escolher parar de ser um passivo consumidor de energias e torne-se um criador ativo de sua própria experiência. Então, convido você a dar o primeiro passo e a partir desse primeiro movimento, a vida comece a responder. Confie e tenha fé. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever para o nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências.
Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuidem-se e até breve.